Estamos na cidade de Cubatão, localizada no litoral de São Paulo e destaque como polo industrial na Baixada Santista, atualmente com 115 mil habitantes. Vamos falar sobre um cenário que virou rotina para muitas pessoas, pessoas em situação de rua. Hoje vou falar brevemente com vocês sobre o projeto Reintegra, que está em Cubatão desde março de 2023 e é gerenciado pela ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Eu sou a Juliana, sou psicóloga do período da tarde aqui do projeto. Eu vim para cá em agosto de 2023, o projeto tinha começado em abril, então eu peguei uma época onde a logística toda do trabalho estava sendo ainda acertada, né? A gente estava tentando entender o que funcionava melhor, o que precisava ser alterado. E aí, acho que hoje a gente está num caminho muito bom, assim, porque os próprios acolhidos, eles trazem, né, questões para a gente de alinhamento da rotina e a gente consegue sempre fazer com que o serviço atenda eles da melhor forma, que é o objetivo principal, né? A gente recebe todo tipo de pessoa em situação de vulnerabilidade na cidade, né? Então, quem está em situação de rua, quem é migrante, quem está em situação de violência doméstica, né? Então a gente tem uma parceria para receber também mulheres vítimas de violência. A gente já recebeu estrangeiros, a gente teve um acolhido que foi um caso muito interessante de um lugar da África, né? Então tem esse alinhamento de comunicação e a gente conseguiu fazer o recâmbio dele para São Paulo para que ele consiga resolver as questões dele de imigração. Grande parte do público que vem encaminhado tem questões de dependência química envolvidas, né? Eles vêm através do Centro Pop, que é o equipamento da prefeitura que faz a regulamentação das vagas. Então, eles fazem a triagem das pessoas, ouvem as histórias delas, tem os primeiros atendimentos ali em relação a uma documentação mais importante que precisa ser agilizada, né? Para um RG, às vezes, ser confeccionado mais rápido, que né, é necessário para um trabalho sair mais rápido também. E aí o Centro Pop direciona eles pra gente, né? Então a gente tem essa comunicação muito próxima para que a gente tenha o histórico das pessoas tanto lá quanto aqui e em alguns casos quando eles vêm direto aqui, né, achando que eles podem pedir acolhimento pra gente também faz essa evolutiva e encaminha eles para lá para que eles façam, né, o procedimento certinho. E aí, quando as demandas de dependência química elas são necessárias, né, de serem alinhadas para a permanência deles fluir bem, né, e a gente conseguir fazer essa reestruturação da vida deles, a gente encaminha para o CAPS-AD, né, que é o equipamento também de referência da prefeitura, para fazer o atendimento. É um equipamento que tem uma parceria muito forte com a gente, eles atendem em portas abertas, então o acolhido chegou aqui num dia, a gente já consegue fazer no dia seguinte, na parte da manhã, o direcionamento para o CAPS-AD, eles já passam em atendimento de triagem lá. O E aí o CAPS-AD técnico é álcool e drogas, né? isso, que é o Centro de Atendimento Psicossocial de Álcool e Drogas. Tem na cidade também o CAPS Mental, né, que é o CAPS 2, que aí ele precisa ter uma consulta marcada, agendada, mas o CAPS A dele tem essa demanda de atendimento mais rápido, né? Então, o acolhido passando em triagem, ele já consegue ser direcionado para atendimento clínico, para atendimento psiquiátrico, para os grupos terapêuticos, e eles já elaboram um plano aí de acompanhamento que inclui medicação, se for o caso, né? A gente vai amparando e assistindo daqui, e aí eles já têm esse atendimento e acompanhamento imediato, porque aqui eles precisam lidar com as questões de abstinência, né? A abstinência pode ser uma demanda que tire eles muito rápido, né, da adesão do projeto. Então, tendo essa parceria forte e esse atendimento portas abertas, a gente já garante que essa abstinência vai ser controlada e essa parte da adesão a gente tem mais rápida, né, controlada. Até por conta das regras, né, da casa. Sim, porque aqui é um ambiente coletivo de múltiplas pessoas, né? Eu sempre converso com eles sobre as múltiplas histórias, né, que cada pessoa tem aqui. A gente recebe desde crianças, se elas estiverem, né, com os familiares, até pessoas mais idosas. A gente recebe pacientes psiquiátricos, se for necessário acolhimento imediato. Então, para lidar com tudo isso num ambiente controlado, né, de regras, de normas e de direitos também, a gente precisa que todos eles estejam com um mínimo de controle mental para dar certo essa convivência, né? E costuma dar. Quando alguma coisa não dá certo no meio do caminho, a gente tem amparo rápido também dos equipamentos da prefeitura para a gente fazer os direcionamentos necessários e até com outras cidades, se for o caso. A gente teve um paciente psiquiátrico mais recente que veio de uma cidade do interior e aí a gente conseguiu fazer contato com a cidade dele e aí uma internação psiquiátrica ficou preparada lá para que a gente levasse ele daqui com a ambulância da prefeitura e lá ele já fosse recebido e já fosse cuidado. Então é possível fazer essa parceria com os outros lugares também. Então, hoje, a única entrada aqui no projeto é unicamente pela prefeitura, Pelo Centro Pop, pelo Centro que é o Pop. órgão que cuida, né, da população de rua.
quando algum acolhido novo, por exemplo, né, uma pessoa em situação de rua chega na cidade, ela já vai para lá direto, né? Porque nas outras cidades também existe Centro Pop. E aí o Centro Pop faz os direcionamentos para cá, né? Porque aqui é o acolhimento institucional que eles têm direito a permanecer por um tempo de alguns meses até. Mas na própria cidade a gente tem uma outra forma de estadia, que seria de pernoite, né? Que é um outro equipamento, e aí o Centro Pop faz essa gestão de entender quem precisa do acolhimento para estar, né, durante o dia todo, e quem precisa e consegue ir só para pernoite, né? Vamos supor que uma pessoa em situação de rua tem um trabalho fixo, né, onde ela vai estar ali durante todo o dia na atividade laboral, e ela precisa tomar um banho, se alimentar e descansar. É possível ela ir para pernoite e não necessariamente estar aqui, né? Então eles fazem essa separação para poder mandar cada pessoa para o lugar certo e ter um bom aproveitamento das vagas, né? Certo. Eu vi que hoje não está totalmente lotado, né? Então tem algumas vagas ainda disponíveis, mas tem alguns momentos sazonais durante o ano que isso se extrapola, fica a lista de espera. Temos, normalmente no inverno a gente fica em lotação máxima, né? É um período que eles realmente querem sair da rua com mais urgência, né? De estarem acolhidos no sentido de cuidados, né? Agora, por exemplo, o verão, né? Uma época que eles têm um pouco mais de resistência de permanecer. As datas comemorativas na região, elas fazem com que aconteçam muitos eventos, né? Então, acolhidos que trabalham com reciclagem, por exemplo, eles querem estar na rua na parte da noite para pegar latinha, vender latinha, né? E pela regra do acolhimento institucional, o estar à noite fora acaba não sendo permitido, porque a gente foi vendo ao longo do caminho que isso não era benéfico para eles. Eles acabavam recorrendo, né? E recaindo na abstinência, recorrendo às drogas. Então, aí eles optam muitas vezes por desacolher para estarem fora, né? Estarem às vezes. Eles podem sair e voltar até que horário? Eles podem sair, eles têm portas abertas aqui para sair durante o dia, eles podem voltar até as 7 horas da noite. A gente sempre orienta que eles voltem até as 6, que é o horário do jantar. E até as 7, né, seria o horário máximo permitido. Eles podem sair depois desse horário, se eles tiverem uma questão de saúde, se tiver uma necessidade de emprego, a gente sempre se comunica, né, com as pessoas que contratam eles. Se for hospital, eles vêm com atestado médico, né, eles têm essa liberdade. Vanesca, sou assistente social. Eu trabalho desde o começo, dia 19/4/2023. Qual que é a capacidade? Somos uma capacidade de 30 acolhidos, 18 homens e 12 mulheres, mas hoje a gente tem 6 mulheres e 15 homens na casa. Quantas pessoas que trabalham aqui hoje? São 26 pessoas, dividido entre cuidadores, cozinheiras, auxiliares de serviços gerais, técnica, supervisor e coordenador. Me chamo, Jocelyn de Oliveira, eu trabalho aqui desde 2023, bem dizer, desde o início do projeto, né? O projeto começou dia 19 de abril e eu fui efetivado dia 2 de maio. Atualmente trabalho como supervisor de equipe, né? Trabalho na área de supervisão, tanto o administrativo como os cuidadores, a parte da cozinha, né? E da conservação. O acolhimento, ele oferece 5 refeições por dia, né? Café da manhã, o almoço, lanche às 15, janta às 18 e a cena que a gente fala às 8h30. Certo. E também temos quartos individuais, né? Tanto para mulher, para homem e como para vítima de violência. Tudo separado, cama separado, tudo organizado. Temos uma equipe de cuidadores, né? Que também conduz o pessoal, tanto na parte da manhã e na parte da noite. E temos também a equipe técnica que tem aqui, e ainda nós temos parceria, né, com a prefeitura e com todo o equipamento, né, que faz parte de pessoa de vulnerabilidade na rua. Meu nome é Adriele, eu sou psicóloga, trabalho na parte da manhã e eu trabalho na ADRA há 1 ano e 11 meses. Acho que uma das questões mais importantes que a gente tem como desafio aqui atualmente no acolhimento é a dificuldade de arranjar parceiros que entendam o nosso público. Pensando que boa parte do nosso público é dependente químico, então eles têm uma dificuldade de se organizar, de se estabilizar e, consequentemente, voltar para o mercado de trabalho. E existe ainda um preconceito, né, pelas empresas em relação a esse público. E isso dificulta com que o pessoal consiga um trabalho mais adequado, em regime CLT, com mais estrutura, onde ele tenha minimamente benefícios garantidos para conseguirem desacolher com estrutura. E existe essa barreira, né, ainda entre as empresas e o acolhimento, justamente por conta da dificuldade de entender o público. Então, acho que o nosso maior objetivo, né, e dificuldade ao mesmo tempo é conseguir pessoas, parceiros, tanto empresas ou empresas menores,
que entendam o nosso público, dê uma oportunidade de emprego e respeitem que alguns vão tomar medicação, que alguns precisam ir para uma consulta psiquiátrica ou psicológica de vez em quando e que, consequentemente, isso vai beneficiar até o trabalhador, né? Muita gente acha que isso é empecilho e acaba dificultando no processo de conseguir um emprego. Meu nome é Elza Maria, hoje eu estou assistente social aqui no projeto Adria Reintegra, desde o início da sua implantação em 2023. A partir do momento que é realizado o acolhimento, que ela entra no projeto, ela pode permanecer no projeto até 6 meses. E a partir do seu início são realizados planos, né, de estruturação de vidas, escolhido qual a técnica que vai ser referência de cada acolhido, e a partir daí realizado inúmeros atendimentos, onde são coletados dados, o contexto familiar, qual a necessidade principal naquele momento que o acolhido está precisando e os planos que ele tem em mente para a reestruturação de vida deles. Se é educação, capacitação, inserção no mercado de trabalho, benefício social, documentação e saúde, que geralmente é o que a gente faz aqui, sempre partindo do princípio da documentação, depois benefício e as demais situações de necessidades específicas de cada um. A partir do desacolhimento, que a saída dele a gente nomeia desacolhimento, a gente ainda, quando ele sai conforme o plano de superação, o PIA, a gente acompanha ele por mais 6 meses quando eles desejam, que é opcional. Então, eles desejando o acompanhamento técnico da técnica de referência no pós-desligamento, então a gente acompanha ele por 6 meses. Nesse acompanhamento, a gente faz visita na casa, observa qual a condição de vida, né, que ele está seguindo após o desacolhimento. São realizados relatórios informativos ao Centro POP e, havendo necessidade, né, deles retornarem ao acolhimento, eles são encaminhados novamente ao Centro POP e o Centro POP é quem faz essa triagem e vê a necessidade de encaminhá-los novamente para o serviço institucional. Temos alguns casos de sucesso bem bacana, onde eles foram inseridos novamente na sociedade, conforme o plano de superação, e que estão dando seguimento aí na vida com as próprias pernas, sem necessidade de um apoio da equipe técnica.